Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie que temos no canal acerca de Hermann Doevert, filósofo neocalvinista. E hoje é o segundo áudio e vamos propriamente tratar da biografia dele. No canal há inúmeros outros playlists em que tratamos de uma forma geral da história da filosofia e também da obra De Magistro, de Agostinho de Hipona, assim como inúmeros áudios de tema geral. Todos eles fazendo uma correlação com a nossa fé cristã, bíblica, cristocêntrica. O áudio de hoje em questão é baseado no livro que estamos tomando como guia, não somente, mas um deles, que é de Josué Reichel, acho que é assim que se lê o sobrenome, e chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã, de Hermann Doivert. E estamos propriamente na página 9, e o áudio anterior foi o primeiro áudio sobre Doivert, e diz respeito a uma introdução, foi uma parte bem introdutória. O de hoje, propriamente, uma breve biografia, retirada do próprio livro. Não lemos o livro todo, mas citamos algumas partes e fazemos o comentário. Recomendamos que se adquira um excelente livro para quem quer conhecer a filosofia cristã de Doivert, esse filósofo neocalvinista holandês, que é muito pouco conhecido no Brasil. E aí é um movimento, então, para que se conheça um pouco mais do pensamento dele, porque vale a pena, e aí é válido para quem puder, quiser, adquirir o livro. Bom, vamos tratar de uma biografia, e às vezes se pensa que o sistema filosófico do autor é o que é importante, mas na verdade esse sistema filosófico ele está inserido dentro de uma história de vida, dentro de um tempo histórico em que a pessoa nasce, enfim, a biografia da pessoa conta e é importante. Então vamos começar aqui a leitura e aí vamos fazer alguns comentários em torno disso. Então está na página 9. Então, lendo aqui o texto e fazendo um comentário. Hermann Doivert nasceu em 1894, em Amsterdã, no momento que muitos consideram o apogeu da modernidade, que logo seria abalado pelo advento da Primeira Guerra, que durou de 14 a 18, e posteriormente da Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45. Desde muito cedo professou a fé cristã, tendo na família, especialmente no pai, a profunda influência de Abraham Kuyper e do neocalvinismo. Em 1912, iniciou os estudos de Direito na universidade fundada por Kuyper em 1880. De uma forma geral, o chamado neocalvinismo está muito ligado à figura de Abraham Kuyper e futuramente, se Deus assim permitir, nós vamos tratar mais em torno disso. Mas, a título de a guisa de introdução, por assim dizer, nós podemos dizer que o neocalvinismo é uma forma de retomar uma identidade cristã frente a novos fenômenos históricos, como, por exemplo, o iluminismo, o advento e a fortificação da assim chamada modernidade, sobremodo de base cartesiana. Então, quer dizer, é uma forma de se identificar com os tempos presentes, não é? A cada tempo, a fé cristã, a fé bíblica, ela tem que se identificar nos movimentos, nos momentos históricos em que se encontra. E assim ocorreu com o chamado neocalvinismo e vem ocorrendo. Continuando o texto aqui, Doivert foi professor de filosofia, história e professor de direito durante 40 anos, na Universidade Livre de Amsterdã, da qual foi reitor por 2 vezes. Em 48, tornou-se membro da Academia Real Holandesa de Ciências, sendo considerado um dos autores mais influentes da Holanda. O filósofo de Amsterdã faleceu em 1977, mesmo ano do falecimento de Hans Huckmacher,
historiador da arte doeverdiano, que foi o fundador do Departamento de História da Arte da mesma universidade. Aqui uma alusão ao Hans Huckmacher, outro cristão, que enveredou por uma análise de aspectos teológicos que levassem em conta a questão artística. Então, a influência contemporânea do pensamento de Doivert transcende o território holandês, alcançando o restante da Europa, os Estados Unidos e a África do Sul, além de contar com pesquisadores espalhados pelo mundo. É um autor, um comentário aqui, é um autor muito pouco conhecido no Brasil. Eu falei no áudio anterior como vim a conhecer o pensamento do Doivert. Basicamente, fazendo uma síntese, eu me converti ao cristianismo, ao Senhor Jesus, em 2013. E com o tempo, fazendo a faculdade de filosofia, eu senti uma necessidade, até pelo fato de estar fazendo a faculdade de filosofia também, e a faculdade que eu fiz, ela tinha eminentemente um viés muito forte ligado ao pensamento marxista e ao pensamento posterior da assim chamada teoria crítica, ou a escola de Frankfurt. O curso era basicamente isso, era em torno de 65%, mais ou menos, isso. E eu senti uma necessidade de ter um acompanhamento nesse âmbito intelectual de outros autores. Me lembro que chegou às minhas mãos um livro sobre cinema, eu gosto bastante de cinema. No canal Filosofia e Fé Cristã nós temos um conjunto de vídeos sobre cinema, fazendo a correlação com a nossa fé cristã. E me chegou esse livro de cinema de um autor, fugiu agora aqui um pouco o nome dele, mas esse autor, ele trata de cinema e lá ele fazia uma homenagem, digamos assim, em vários pontos ao Francis Schaeffer. Do Francis Schaeffer, e aí eu passei a conhecer o pensamento do Francis Schaeffer, fui assistir logo o Como Viveremos, peguei depois o livro, enfim, e cheguei ao pensamento do pastor Guilherme de Carvalho. E a partir do pastor Guilherme de Carvalho, eu vim a conhecer o Doivert. Assim como o neocalvinismo e outros pensadores também. Então essa foi a minha trajetória para chegar até o Doivert. Continuando, vamos ler um pouco mais. No que concerne ao contexto brasileiro, parece-me que as categorias de reflexão desenvolvidas pela tradição filosófica reformacional têm o potencial de impactar de forma salutar várias esferas da sociedade brasileira, na direção de uma reforma do pensamento, que se reflita em pelo menos 3 campos distintos: na produção acadêmica brasileira, seja ela filosófica ou científica, na igreja local, especialmente no desenvolvimento de uma teologia pública, e na produção cultural, de modo mais amplo. Então aqui ele já está fazendo uma dimensão, uma reflexão sobre o contexto brasileiro e sobre as categorias de reflexão que são desenvolvidas por uma tradição filosófica reformacional e que coloca aqui que tem o potencial de impactar de forma salutar várias esferas da sociedade brasileira. E seria essa basicamente a necessidade e o benefício para a nossa vida cristã de conhecer o pensamento do Hermann Doivert. O primeiro e o mais apropriado é propriamente na produção acadêmica brasileira. É necessário que o pensamento do Doivert, nas diversas áreas em que ele atuou, não só na teologia, mas também na filosofia, no direito e em outras áreas, venha a aparecer mais, a ser citado mais em teses, em dissertações, em monografias. É necessário que esse nome apareça mais, tanto no âmbito filosófico, no âmbito científico, assim como nas igrejas locais.
É necessário que se mostre, porque é aquilo que eu sempre trato no canal Filosofia e Fé Cristã, de uma forma geral, e o que me motivou. Deus tocou meu coração para fazer essa obra, que seria o quê? O servir a dois senhores. Isso acontece porque muitas vezes se serve a Deus na igreja, no domingo, mas na segunda-feira, infelizmente, quando se vai à faculdade, se serve aos homens, se serve a teorias ateístas, se serve a pensamentos que são radicalmente, quando eu digo radicalmente, é colocando uma ênfase bastante profunda nessa palavra, radicalmente contrários à nossa fé cristã bíblica. E nesse sentido está-se a servir a dois senhores, e a Bíblia nos mostra que isso não é possível. Só se pode servir a Deus, porque na hora que se serve a outro senhor, está se caindo no pecado de idolatria. Você está retirando a glória de Deus e colocando em outro âmbito. E isso pode acontecer em torno de teorias, em torno de filosofias, em torno de ideologias. O pensamento de Hermann Doivert pode também ser importante no desenvolvimento de uma teologia pública. E aqui, de uma forma bem simples, para explicar acerca da teologia pública, a necessidade que a igreja tem de sair das quatro paredes do templo e evangelizar. E aí, para evangelizar, ou seja, ser aquilo que o Senhor Jesus nos pediu para sermos sal, ou seja, para darmos sabor ao mundo, para sermos luz, para iluminarmos o mundo. É necessário que também as áreas propriamente acadêmicas, as áreas culturais, sejam iluminadas. Por exemplo, sempre tratamos disso no canal Cinema, na série Cinema e Fé Cristã. Ou seja, de que adianta a pessoa estar na igreja se quando chega em casa vai assistir um filme ou uma produção audiovisual em que ela não vigia e assiste a algo que não é edificante. Há conteúdos que não são propriamente conteúdos que a Bíblia nos recomenda. Quer dizer, é necessário, então, que a igreja fale mais sobre isso, em termos de uma teologia pública. Né? Como o cristão se portar na faculdade, como o cristão se portar assistindo a um filme, por exemplo, ou nas leituras culturais que fala, né, que faz, ou seja, na própria produção cultural. Quer dizer, devemos ser cristãos 100%, 24 horas no dia, não somente no tempo em que estamos na igreja. E aí, dentro da produção cultural, de uma forma mais geral possível, é importante conhecer o pensamento do Doivert, como de outros autores. Continuando aqui a leitura do texto, na Universidade Brasileira, de modo geral, ainda está presente o dogma da autonomia religiosa da razão. Aí está presente o dogma da autonomia religiosa da razão, para usar o termo de Doivert. Segundo o filósofo de Amsterdã, essa perspectiva é uma das principais características da modernidade, a qual propaga a ideia de que crenças religiosas dizem respeito estritamente a uma esfera privada da vida e que a produção intelectual nada tem a ver com essas crenças. Isso aqui é muito complicado, vamos fazer um comentário aqui. Geralmente os cristãos vivem de uma forma em que criam compartimentos na sua alma, em que nesses compartimentos tem o espaço ali dele ser cristão, dele ser religioso, dele ser bíblico, mas tem também um outro compartimento em que ele é radicalmente diferente, em que ele se assemelha muito aos modos seculares de ser, aos modos laicos de ser. E aí se cria uma espécie de divisão em que em determinado ambiente ele é de um jeito e em determinado ambiente ele é de outro jeito. E isso não é possível. O princípio de soberania de Cristo nos diz que Cristo é Senhor. E Ele é Senhor 24 horas por dia. Ele é Senhor de nossas vidas. Então Ele é Senhor tanto quando estamos na igreja, quando Ele é Senhor quando estamos na faculdade. E aí, como vamos nos portar propriamente na faculdade? Eu coloco a faculdade mais porque é um âmbito mais apropriado aqui, a dimensão do canal da filosofia. Mas pode ser em qualquer âmbito, não é?
Não há essa dimensão que na produção intelectual, seja ela qual for, se retirar a dimensão cristã. Isso não é possível. Isso está se caindo, se acontece isso, está se caindo em pecado de idolatria. Você está retirando a glória de Deus e colocando em outra dimensão, aqui no caso na produção intelectual. E aí o pensamento do Doivert ajuda também nesse sentido. Continuando aqui o texto. Por esse e por outros motivos, a Universidade Brasileira tem um clima antirreligioso. Aqui um comentário no canal Filosofia e Fé Cristã, eu conto vários testemunhos da minha passagem pela graduação em filosofia e pelo mestrado em filosofia. E aí lá, realmente, no meu caso específico, e acredito que de muitos irmãos, há essa percepção de um ambiente antirreligioso. Quer dizer, quando se fala de algo relacionado à fé, à Bíblia, é do âmbito do teológico. Então, há uma noção de que esse tipo de assunto, digamos assim, não deva estar presente na produção acadêmica. Eu já contei aqui para dar um testemunho, e já dei esse testemunho em outros áudios, mas que uma vez eu passei, por exemplo, entre muitas situações em que passei, uma delas foi a que passei em que, numa aula de filosofia, eu dei um exemplo em que tive que falar da Bíblia, em que tive que falar da fé, e uma pessoa se irritou e parou a aula e disse assim: Olha, eu estou aqui para aprender filosofia, não teologia. Ou eu estou aqui para aprender filosofia, não religião, alguma coisa do tipo. Quer dizer, e isso me mostrou, me marcou bastante, porque me mostrou o quanto há esse clima antirreligioso, no sentido de que, se estou tratando da razão, não estou tratando da fé. E isso, do meu modo de entender, é um absurdo, até porque existem, só para dizer o mínimo, zonas de interseção entre o que se estipulou a partir da modernidade ser razão e o que se estipulou ser a fé. Mas para continuar, o autor diz aqui, lendo aqui novamente, arrisco dizer particularmente anticristão, né? Quer dizer, um sentimento antirreligioso e anticristão. E aí ele continua, assim a apresentação da filosofia reformacional nesse livro pode contribuir com uma forte referencial analítico para pôr em xeque essa perspectiva. É aquilo que nós sempre tratamos aqui, o canal vai aqui em consonância a esse livro e propriamente a filosofia de Doivert. Quer dizer, tratarmos em termos de referencial analítico para pôr em xeque essa perspectiva, ou seja, existem zonas de interseção entre o que se estipulou ser fé e o que se estipulou ser razão. Existem zonas de interseção entre teologia e filosofia. Muitas vezes o pensamento dito teológico é, na verdade, muito mais filosófico do que muitos pensamentos filosóficos. Assim como muitos pensamentos filosóficos muitas vezes são eivados de crenças e de uma liturgia, até por assim dizer. Bom, continuando aqui, o último parágrafo. No que diz respeito à igreja cristã no Brasil, e aqui pensa especificamente na evangélica protestante, há ainda um forte dualismo em ação, que acaba por operar na mesma lógica fragmentadora da modernidade. Qual é essa lógica fragmentadora? Fazendo um comentário, você dividir entre teologia e filosofia. Se você está no âmbito do teológico, você não está no âmbito do filosófico, no âmbito da razão. Se você está no âmbito da fé, você não está no âmbito da razão. Eu dei um testemunho também aqui em vários outros áudios aí do Filosofia e Fé Cristã, que quando eu me converti a Cristo no ano de 2013, eu estava no início da minha faculdade de filosofia e eu pensei em largar, porque eu disse, não, agora eu estou vivendo a fé e não vivendo a razão. Quer dizer, nós acabamos ficando impregnados dessa noção de que ou eu estou no âmbito da fé ou eu estou no âmbito da razão. E, na verdade, não é nada disso. A gente pegar, por exemplo, um pensador como Agostinho de Hipona, ele nos mostra muito claramente que principia-se tudo pela fé, mas essa fé ela leva a uma compreensão, porque a própria fé cura a racionalidade. Jesus cura os nossos pensamentos. E a partir disso surge um entendimento que leva cada vez mais a mais e mais fé, até o momento em que se consuma
que Agostinho chama de um estado de bem-aventurança eterna, aonde estamos na presença de Deus, uma presença que nos é garantida pelo próprio Deus, e por isso um estado de plena felicidade eterna. Continuando aqui o que o autor diz, essa lógica fragmentadora, né? Ele diz assim: muitos cristãos enxergam a produção de conhecimento como algo sem importância, mundano e até pecaminoso, e assim se exime de toda atividade que não envolva necessariamente a estrutura eclesiástica. E isso é bastante complicado, né? Você ter, digamos assim, uma vida civil, uma vida laica, uma vida secular e uma vida eclesiástica, uma vida religiosa, uma vida evangélica, uma vida bíblica. Uma divisão entre as duas coisas. Agora, a pessoa diz: no domingo eu sou evangélico, na segunda-feira eu estou no meu trabalho, eu tenho que me comportar de outra forma. Quer dizer, não há de ser assim, porque se estaria servindo a dois senhores. O autor continua dizendo: por outro lado, muitos cristãos na universidade, desejosos de testemunhar sua fé, não raro acabam internalizando perspectivas teóricas que destoam da fé cristã, por não ter um referencial cristão crítico que lhes permita ler teorias e conceitos à luz de sua fé. Esse aqui é o ponto. Eu vou ler novamente. Por outro lado, diz o autor aqui, por outro lado, muitos cristãos na universidade, desejosos de testemunhar sua fé, não raro acabam internalizando perspectivas teóricas que destoam da fé cristã, por não ter um referencial cristão crítico que lhes permita ler teorias e conceitos à luz de sua fé. O discernimento cristão que o Espírito Santo de Deus nos dá nos permite ler teorias, sejam elas quais forem, à luz da fé cristã bíblica cristocêntrica. Mas muitas vezes, como ele diz aqui, por não se ter o cristão referencial crítico em torno disso, e muitas vezes porque a própria igreja não se preocupa em preparar esse cristão para sair das quatro paredes, ir ao mundo, evangelizar, ser luz, ser sal para esse mundo, é que acabam certas teorias, dentro propriamente da faculdade, fazendo com que a pessoa internalize certas teorias e acaba se destoando da fé cristã. No meu modo de entender, o que há de mais complicado aqui é propriamente um cristão se dizer marxista. Não vejo como, mas ocorre muito, mas particularmente não vejo como, por conta da própria perspectiva que Marx, por exemplo, isso aqui só para citar um autor, poderíamos citar outro, mas a própria perspectiva de antropologia filosófica de Marx, em que a consciência não é algo natural, mas a consciência é um subproduto, digamos assim, da luta de classe. Quer dizer, não entender dimensões prévias, primeiras, espirituais, entre elas a consciência e uma consciência que vem de Deus, não é? Me parece que só esse aí, o ponto da antropologia filosófica, já é mais do que suficiente para que se conheça esse pensamento, mas que se leia à luz da fé e perceba o quão distante a teoria marxista está da fé cristã. Isso só para citar um exemplo de forma rápida, porque esse áudio é introdutório, é só para tratar de uma breve biografia do Doivert. Então vamos ficando por aqui. O áudio foi para tratar dessa biografia do Doivert e, se Deus assim o permitir, vamos trazer outros áudios sobre este autor. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia. Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.